bem-vindos a mais um Café com Especialista. E aqui com a gente, quem está tomando um café aqui com a gente, o Dr. Flávio Santana, que é neuropediatra, que vai continuar falando sobre autismo. Flávio, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Mais uma vez no nosso programa, né? Obrigado mais uma vez. Flávio, quais são as principais causas, motivos que levam uma mãe te procurar e aí você poder desconfiar ou de cara perceber que pode ser um autismo? É uma excelente pergunta para a gente começar. Então, a gente pode dar um link para essa pergunta falando de sinais precoces de autismo. Porque são essas queixas que as mães percebem que são aqueles sinais precoces que a gente sabe que existem, certo? O principal motivo de procurar um especialista no consultório é o atraso na linguagem. A criança que ela compara com as outras mães e ela vê que o filho dela não está falando do jeito que era para falar. E é importante a gente deixar um marco que aos 18 meses de idade a criança tem que estar falando 5 palavrinhas. Então, aos 18 meses, se ela já não fala 5 palavras, alguma coisa está errada. Existe aquela história, é importante a gente falar isso, é até engraçado, da desculpa assim, não, tem um primo de uma tia, de uma irmã que falou. Mas a coisa é tão rara, se você parar para pensar, que ficou marcado naquela família, não é um normal. Então, não adianta ter isso como desculpa. Outra coisa são, alguns especialistas não estão preparados, inclusive pediatra também, e tem uma frasezinha que 80%, até mais, dos pacientes que eu dou diagnóstico de autismo, já ouviram. Não está no tempo dele. Não, deixa que está, é o tempo dele. Essa frase é horrível. Então, chegou aos 18 meses, não fala 5 palavras, tem alguma coisa errada. Procure um especialista. Existem os precoces, né? Lógico que existem os precoces, mas não passar de 18 meses para começar a falar. No caso do autista, da criança com autismo, ele não fala nada ou ele fala um pouco menos que 5? Como é nesse caso? Hoje, Renata, o diagnóstico de autismo ele não passa pelo atraso de linguagem. O atraso de linguagem ele faz parte, como eu te falei, é uma pista, certo? Um despertar. É um despertar. Para procurar o especialista. Assim como existe outro, que é importante a gente falar antes de eu te responder, que é aquela história da mãe chamar a criança e a criança não responder. Isso é muito frequente. É aquela criança que você chama pelo nome e ele não te dá atenção. Algumas, inclusive, elas suspeitam que é surdo. Então, chamar e não responder é a segunda causa mais frequente da mãe procurar o especialista. A criança que atrasa para falar, que chama e não responde, são sinais precoces importantes. E são sinais gritantes, né? São, né, Flávio? sim. Porque existem algumas crianças que são desatentas, né? Às vezes, quantas vezes a gente está assim concentrado, alguém chama, a gente não escuta. Mas são sinais gritantes, de chamar mesmo várias vezes e não responder. Não dá atenção para a mãe. Então, a mãe, o pai, o irmão, seja quem for, ele é como se ele fosse surdo mesmo. E aí é que está, o grande problema do autista é a comunicação. A gente está falando de autista, né? O nome certo da patologia é transtorno do espectro autista, mas o termo autista não está errado, é um termo que se consagrou e pode ser usado. Mas o autismo mesmo, o diagnóstico de autismo, ele passa por 2 características. Uma, tem que ter as 2, certo? Os define. Uma é o prejuízos na comunicação social. São crianças que não interagem com outras crianças. E não basta estar ali no meio das outras crianças e correr e ele está correndo atrás. Tem que haver uma comunicação, tem que haver interação. É uma criança que normalmente se isola. Esse é um critério que tem que ter. E o outro é que a gente chama de comportamentos restritos e repetitivos. São alguns comportamentos, como o próprio nome já diz, repetitivos, que eles fazem com muita frequência. Existem as estereotipias, que são comportamentos motores, de balançar a mão, de se balançar, de balançar a cabeça. Mas existem comportamentos do tipo brincar com partes do brinquedo, e aí ele pega, em vez de ele dar função ao brinquedo, ele brinca com aquela partezinha do brinquedo e fica com aquilo ali o dia todo, entendeu? Então, quando começa a aparecer algum comportamento muito repetitivo, muito restrito, associado a uma dificuldade de interação social, a gente fecha o diagnóstico, certo? E aí, esse diagnóstico, não existe um exame específico para ele, não é, Flávio? Exatamente, isso é importantíssimo. Tem mãe que chega no consultório, porque na verdade é muito mais fácil você dar um diagnóstico com um exame na mão. Um exame de imagem, uma ressonância, alguma coisa do tipo. É mais concreto a coisa, né? Já o autismo, como alguns outros distúrbios neuropsiquiátricos, são critérios clínicos. São critérios bem definidos, bem estudados.
mas são critérios clínicos. É importante a gente falar aqui que para um pediatra, para outro médico, de um modo geral, dar o diagnóstico de autismo é difícil. É bem difícil. Para a gente, neuropediatra, não é difícil. Raros casos que, claro, a gente precisa do apoio multidisciplinar, né? Mas são raros casos que a gente erra ou que a gente não acerta exatamente. Para outro especialista é difícil, para a gente não é. Então, na dúvida, procure o especialista, certo? Porque o especialista ele vai saber conduzir bem. E aí a gente fala da importância desse diagnóstico precoce, né? A gente pode falar até mais na frente também, mas com relação ao tratamento, quanto mais cedo se descobre um diagnóstico, melhor a chance dessa criança ser mais funcional possível. Como tudo, né? Quanto mais cedo, sim. mais chance de você ter um tratamento melhor, um prognóstico melhor. Com relação a causas, eu conversei com algumas mães e elas relataram algumas situações durante a gestação. Uma, em especial, me disse que foi para um determinado médico, um pediatra, e ele disse assim, esse susto que na sua gestação foi o que causou o autismo. Existe alguma relação com problemas durante a gestação e alguma ligação com o autismo? Então, causas de autismo, né? É um tema bastante polêmico, é um tema bastante, além de polêmico, bastante estudado. Hoje se estuda muito isso. O que é que a gente sabe com relação à causa de autismo? Que tem um componente genético e existe um componente ambiental, certo? Esse componente genético já está muito mais bem estudado. A gente sabe que existem vários genes responsáveis, não é um gene só. Já foram descobertos cerca de 100 genes que podem estar alterados, mas pode ter até muito mais, fala-se 1.000 e 2.000 genes. Então, aí acontece, esse gene, durante a sua formação, durante a formação do cérebro, esses genes eles são mal formados, vamos falar assim, e tem falhas, né? São genes com falhas e são genes responsáveis pela comunicação entre os neurônios. É isso que a gente sabe. Então, que existem genes responsáveis pela comunicação entre os neurônios que estão falhando, certo? E aí, existem 3 grupos de falhas genéticas, vamos falar assim. Existe aquela criança que já nasce com essa falha genética, já está lá no desenvolvimento e que essa falha mostra que essa criança vai ter autismo, tá? Existe aquela criança que a gente sabe que não tem falha genética nenhuma, que a gente sabe que não vai ter autismo. E existe aquela criança que entra na sua pergunta que nasce com falhas genéticas que levam a predisposição a ter autismo. Ela pode desenvolver ou não. E aí essas falhas genéticas a gente não sabe exatamente quais, mas sabe que existe. O que é que vai fazer levar ao autismo? Aí vem os fatores ambientais, certo? E aí nesses fatores ambientais é que existe muita especulação, certo? Com relação a susto, nunca ouvi falar. Mas, por exemplo, a gente já sabe hoje que o uso de cigarro na gestação, se a criança lá na formação é essa que tem uma predisposição, pode fazer com que apareça. Intraútero, né? Aquele cigarro ainda na gestação. Mães que têm a gravidez, são fatores intraútero ainda. Mães que na gravidez tiveram essa gravidez em ambiente com muita poluição. Você sabe que existe uma relação, gravidez na poluição. Nessas crianças que têm uma predisposição genética, pode levar à prematuridade. Crianças que nascem prematura, que têm essa predisposição. Ou seja, são crianças que têm a predisposição. Existem crianças que não têm falha genética nenhuma, que pode ter a poluição, o cigarro que for, que não vai ter. Acontecer. Ela tem que ter a predisposição. E existem outras que, independente de qualquer coisa, já vai ter. Então, existem esses 3 grupos, entendeu? Mas isso intraútero. Isso intraútero. Intraútero. Não nasceu de repente, tem a predisposição, mãe não fuma, ambiente sem poluição, nasceu e depois do nascimento desenvolver? Não. O que a gente tem, pode até ter, mas o que a gente tem de estudos mais é com relação a estresse ambiental, a gente chama assim, intraútero, durante o desenvolvimento desse cérebro. Porque é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, durante esse desenvolvimento do cérebro, alguma falha aconteceu que fez com que esses genes não funcionassem direito. Ok. Certo? Flávio, eu coloquei nas redes sociais que eu ia fazer essa entrevista com você, se alguém tinha alguma dúvida, e eu recebi vários relatos de pacientes seus
no meu direct. E uma delas foi a Edivânia, que ela tem gêmeas. As duas têm autismo. E aí veio... A gente... Lindas, por sinal. Ela colocou a foto, são realmente. E aí a minha pergunta para você é, qual a probabilidade quando a gravidez é univitelina ou gravidez de gêmeos, sendo univitelinas ou não, de gêmeos, a probabilidade de um ser autista, dos dois serem autistas, e no caso de uma criança ser autista, numa próxima gestação, qual a probabilidade do próximo poder ser ou não autista? Essa probabilidade de irmãos gêmeos terem a mesma doença, a gente chama de herdabilidade. É o potencial de herdabilidade da doença. Gira em torno hoje de 80%. Então, se você tem um gêmeo, o outro vitelino deles ter autismo, a chance é em torno univitelinos, é em torno de 80%. O bivitelino já é uma porcentagem muito menor, assim como o outro filho. É uma porcentagem que gira em torno de 10%. É uma porcentagem mais alta do que a nossa, que não tem autismo na família. Claro, é uma porcentagem maior, mas não chega a ser uma porcentagem tão alta, gira em torno de 10%. É alta se comparado com a população em geral, tá? Mas a população em gêmeos univitelinos é muito maior, a probabilidade, gira em torno de 80%. Muito bem. Outra paciente sua, mãe de paciente sua, que é Fabiana Goldin, ela falou sobre distúrbio de sono. E aí você fez um tratamento até com um medicamento que é utilizado hoje com frequência para distúrbio de sono e que ele melhorou bastante. Todo autismo, ele pode desenvolver distúrbio de sono? Existem o que a gente chama na medicina de comorbidades, né? Quando você tem uma doença associada a outra coisa que acontece, outra doença que acontece junto. Por exemplo, a gente sabe que 80%, em torno de 80% das crianças com autismo podem ter uma deficiência intelectual. São crianças que têm um QI abaixo do normal, uma deficiência intelectual. O distúrbio do sono é um deles, o TDAH, etc. Então, o distúrbio do sono é um deles. Vira em torno também de 10% a 20% das crianças com autismo pode ter o distúrbio do sono. Mas é facilmente tratadas? Depende. Como eu te falei, cada caso é um caso. Tem crianças que são fáceis de tratar. Existe uma coisa que a gente chama de higiene do sono, né, que são dicas que a gente dá à mãe para tentar fazer com que essa criança durma melhor. O distúrbio, a insônia, distúrbios do sono é uma queixa frequente também no consultório de neuropediatria, muito frequente. A gente sempre tenta orientar uma higiene do sono antes, né? Existem algumas dicas de diminuir luz, diminuir barulho, rotina. Essa é a palavra principal para distúrbio do sono. Então, se um dia a gente vier falar de insônia aqui, distúrbio do sono, a gente vai entrar mais a fundo nisso, mas é importante dizer que precisa ter uma rotina. Ou seja, precisa que todos os dias seja do mesmo jeito. Para a criança com autismo isso é mais fácil, porque ela já tem a rotina, já é uma coisa que faz parte do quadro. Então, rotina é extremamente importante. E aí, quando a gente tenta insistentemente higiene do sono e não consegue, a gente começa a ter que ter como arma algumas medicações, onde existem algumas que são até mais naturais e que têm tido efeito muito bom, resultado muito bom. Flávio, chegando mais um fim do Café com Especialista, queria te agradecer, você sempre muito solícito com os nossos pedidos, sei da tua correria, sei que fica entre Arapiraca e Maceió, mas sempre abriu esse espaço aqui pra gente. Queria te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço, Renata, a gente que estava lembrando hoje que está no segundo programa, né, presente. Isso. Eu continuo acompanhando o programa e eu que agradeço. Parabéns também pelo programa. Obrigada. E eu quero agradecer você por ter ficado com mais um Café com Especialista e a gente continua tomando o nosso café. E até um próximo Café com Especialista. Tchau!